Oi, pessoal. Eu ia dar um tempinho para trazer esse tema aqui, mas eu achei necessário. Porque muitas pessoas estão enxergando o tema de uma forma que não é bem assim, né? Então eu quero desconstruir sobre epilepsia e o limite. Limite. Para qualquer pessoa existe. Pode ser um limite espiritual, pode ser um limite social, pode ser um limite de uma condição. Isso não significa que eu estou falando que o outro é limitado ou que eu me vejo assim, tá? Quando a gente fala sobre limite na condição, o que eu quero dizer? Que a condição já traz alguns desafios. Qual que é o limite da epilepsia? Eu vou te fazer essa pergunta e você vai falar. Quando você fala sobre isso, você está colocando limite no outro. Será que essa não é a sua visão sobre você? Quando você fala sobre limite, você está falando de preconceito. O outro não ser preconceituoso. Quando você fala sobre limite, você pode estar falando de uma dificuldade de socialização. Então você percebe que o limite ele é diferente para cada pessoa. Então o limite para mim pode ser diferente do que é limite para você. Quando eu faço um conteúdo que eu falo sobre limite, eu estou falando do limite, da barreira que a condição traz. Você falar que a condição não traz essa barreira, que ela não traz esse limite, é acreditar no desenho da Disney. Me desculpe. Porque é o seguinte, ela traz. Vou te dar um exemplo de limite. Não podemos beber bebidas alcoólicas. Se a gente beber, a gente vai ter uma crise epilética. Isso não é o limite? Não beber a bebida alcoólica para evitar a crise? Não podemos pegar um carro e sair dirigindo porque a gente pode ter uma crise no volante. Não podemos simplesmente sair nadando, senão a gente vai ter uma crise na água. Não é o limite? Então, os gatilhos de crise trazem limites. Só que quando uma pessoa que tem epilepsia fala sobre limite, normalmente ela já tem enraizado dentro dela aquela visão de se colocar o bloqueio. Então, você, né, tá colocando. Eu não estou colocando. Quem que enxergou dessa forma? Se você já está trazendo isso na sua fala, você deve rever os seus conceitos aí. Porque às vezes é uma visão sua onde você está se enxergando assim. Existe uma diferença entre a condição ter limites, que são os gatilhos de crise, e você se enxergar assim. Então, eu te pergunto, o que realmente você quer dizer com limite? O que realmente, como, de verdade, que você está se vendo? Será que esse limite que você está falando não é um limite com você mesma? Então, o limite é relativo. Limite, até quem não tem epilepsia tem limites.
E graças a Deus que o limite existe. Porque existir um limite é saber se posicionar. Quando você entende seu limite, você entende até onde você pode ir com o outro, por exemplo. Ou você entende até onde você pode se arriscar numa situação. Então, entender que existe um limite, na verdade, é uma segurança que você está tendo com você mesmo. Até aqui eu posso ir. Passou daqui é arriscado. Então, o limite, ele vem como uma proteção até. Então, o limite, ele não é ruim. O limite nunca é ruim. O limite é um alerta. Até aqui eu posso ir, depois não posso mais. O limite é alerta, o limite é proteção, o limite é como se fosse até uma proteção do perigo. O limite é um aviso. Então ele não é ruim, necessariamente. O limite é necessário. Mas qual é o limite que você está falando? E se você tem um limite com você mesma, procure a terapia. Procure por ajuda. Procure por orientação psicológica. Procure. Porque os conflitos internos, eles estão aí. E às vezes, como você se vê, é um sinal de que você precisa realmente de uma terapia.